Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e nossa aula de hoje são exercícios de revisão. Esses exercícios eu tirei da apostila de vocês. Essa questão está na apostila 6, é a página 127, da PUC, do Rio Grande do Sul. Número de anagramas da palavra Brasil, em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também. Então nós temos, na palavra Brasil, temos 2 vogais, 4 consoantes, e nós queremos as vogais juntas e as consoantes também juntas. Temos 2 possibilidades. A primeira possibilidade é as vogais antes das consoantes. E aí, neste caso, teremos 2 possibilidades para a primeira vogal. A segunda vogal, uma possibilidade, a que sobrou. E depois temos as 4 consoantes, depois as 3 que sobraram, após 2 e finalmente uma possibilidade só. Então daí nós já temos 2 vezes 4, 8, 3 vezes 8, 24, 48 possibilidades. Da mesma forma, nós temos uma segunda possibilidade, aí sim as consoantes antes das vogais, e aí é só completar da mesma forma. Então você tem lá 4 possibilidades de consoantes, depois 3, porque uma já foi utilizada, 2, porque 2 já foram usadas, e depois uma só. E as vogais, 2 possibilidades e uma possibilidade. Também vai dar 48, totalizando, portanto, 96 anagramas possíveis. 8 amigos entraram no restaurante para jantar e sentaram-se numa mesa retangular com 8 lugares, como mostra a figura. Está lá a figura. Dentre todas as configurações possíveis, quantas são as possibilidades de 2 desses amigos, Amaro e Danilo, sentarem frente a frente? Então está lá, primeiro caso, eles vão sentar nessas 2 cadeiras aí, um de frente ao outro. Então temos 2 possibilidades para uma possibilidade para outra. E aí nós podemos colocar o restante, disponibilizar os outros, as outras pessoas. Temos 6 possibilidades, 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha. E aí teremos aí no próxima possibilidade a mesma coisa, 2 vezes 1 e depois 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma possibilidade, eles podem estar sentados nessas 2 e também estarão frente a frente. 2 e 1. E o resto, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E depois, última possibilidade, eles estão sentados nas pontas. 2 e 1. É a mesma coisa, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, então nós temos o quê? 2 vezes 6 fatorial. Então, 720 vezes 2, 1044, aliás, 1440, 720 vezes 2, 1440, só que eu tenho isso 4 vezes, então vai dar 5.760, tá? Então aqui nós temos 1440 em cada um desses, 1440, porque vai dar 2 vezes 6 fatorial, e aí ficaremos com 4 vezes 1440. Então dá 5.760. Próxima questão da Unifesp, o valor desse logaritmo aí. Bom, primeiro eu reescrevi o numerador. Então 2 vezes 4 vezes 6 até 2n é 2 vezes 1, é esse aqui. 4 é 2 vezes 2, 6 é 2 vezes 3 e 2n é 2 vezes n. Então repara que nós temos n pares de parênteses ali em cima e o 2, aparece 1, 2, 3, n vezes. E depois você tem 1 vezes 2 vezes 3 vezes n. Já que a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso selecionar esses fatores iguais a 2 que aparecem inicialmente em cada parênteses,
deixá-los lado a lado, e aí eu vou ter uma multiplicação de n fatores iguais a 2, então vai dar 2 elevado a n, e os outros fatores vai te dar o fatorial de n. Então, por isso vai ficar 2 elevado a n vezes n fatorial. É claro que aqui nós podemos simplificar, e aí ficaremos com o logaritmo de 2 elevado a n na base 2. Esse n aqui, pela propriedade dos logs, vai multiplicar o log, então vai ficar n vezes log de 2, e log de 2 na base 2 é 1. Então esse cara daqui vai dar 1, 1 vezes n vai dar o próprio n. Nossa opção, portanto, é a letra C. Uma expressão, uma equação aí, eu quero saber, eu preciso descobrir o valor de n para poder calcular o valor daquele logaritmo ali. Então, inicialmente eu percebo que isso aqui é uma progressão aritmética de razão 1, soma dos n primeiros termos de uma PA. Então vai ser o primeiro termo mais o último termo, A1 mais AN, vezes a quantidade de termos. Se a razão é 1 e vai de 1 até n, são n termos. Então, o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Esse n mais 1 fatorial eu posso desenvolver até o n menos 1. O que eu ganho com isso? Eu ganho, olha, a possibilidade de simplificar esses fatores aqui. E aí ficaremos aqui, ó, 1 ali em cima e aqui 1 vezes n menos 1 fatorial. Então ficaremos com 1 meio dividido por n menos 1 fatorial. Aqui multiplica o numerador pelo inverso do denominador, ficaremos com 1 sobre 2 vezes 1, n menos 1 fatorial. Posso simplificar esse 2 com 240, vai dar 1 sobre n menos 1 fatorial é igual a 1 sobre 120, invertendo as duas frações, n menos 1 fatorial é 120, e fatorial de quem é 120? De 5. Então, n menos 1 é igual a 5. Se n menos 1 é igual a 5, n é igual a 6. Mas não é isso que nós queremos. Nós precisamos da informação, mas não é isso que ele quer. Ele quer o logaritmo de 2n mais 4 na base 1 meio. Então vamos lá, substitui 6 no lugar de n. Ficaremos com log de 2 vezes 6 mais 4 na base 1 meio. 2 vezes 6, 12, mais 4, 16. Eu chamei esse logaritmo de k. Então, pela definição de logaritmo, a base elevada a k tem que dar o logaritmando. Então, 1 meio elevado a k vai dar 16. 1 meio é 2 elevado a menos 1, então ficaremos com 2 elevado a menos k. E 16 é 2 a quarta. Se 2 elevado a menos k é 4, menos k é igual a 4, k é igual a menos 4. Então, a nossa opção, letra A. E esta foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.